Bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nessa videoaula vamos ajudar você a revisar as soluções das equações do primeiro grau. E você já sabe, se quiser nos ajudar a impulsionar esse vídeo para que ele beneficie mais pessoas, é só clicar agora no botão de like e se inscrever no canal. Um dos pré-requisitos mais básicos para que eu tenha sucesso no curso de cálculo é executar uma boa revisão de matemática básica. Então, isto é para todos? Não, isto não é para todos. Há pessoas que estudaram recentemente, saíram do ensino médio recentemente, que se encontram com esse assunto bem fresco na cabeça, mas não são todas. Há muita gente que já se esqueceu e este é um pré-requisito muito importante. A minha experiência como professor me mostra que uma boa parte dos alunos naufraga por não possuir uma boa base matemática do segundo grau, ou melhor, do ensino médio e do ensino fundamental. Então hoje eu queria propor a você uma revisão rápida sobre equações do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau é uma equação do tipo ax mais b igual a zero. Como é que eu sei que ela é do primeiro grau? Porque eu só executo sobre a incógnita x ou y ou z, qualquer que seja ela, elevar essa incógnita ao primeiro grau. Se eu tiver dentro desta equação x ao quadrado, x ao cubo, seno de x, raiz de x, esta equação vai deixar de ser do primeiro grau. Então, para ela ser do primeiro grau, a única operação que eu devo fazer sobre x é elevar x ao primeiro grau. E mais, as constantes a e b, ou seja, o coeficiente de x e o termo independente, devem ser constantes, certo? Então, como resolver? Muito simples. Do jeito que ela está aqui, eu tenho ax mais b igual a zero. Então, eu vou tirar b deste lado e tirar b do outro. Então, eu fico com ax mais b menos b, zero. Certo? Então, fico primeiro com ax igual a menos b. E agora eu vou dividir por a ambos os lados. Divido por a sobre a igual a 1 e eu fico finalmente com x igual a menos b sobre a. Então, posto assim, é muito simples. É que muitas vezes essa equação vem mascarada dentro de uma expressão maior. Então vamos ver aqui um primeiro exemplo para que a gente possa resolver. Então eu tenho aqui, por exemplo, x mais 1 vezes x menos 1 menos 2 vezes x menos 1 igual a x menos 1 ao quadrado menos 3 vezes x mais 1. Então, primeiro preciso desenvolver esta expressão toda para depois identificar se a equação que resta é do primeiro grau. Certo? Então, como é que eu desenvolvo então este primeiro termo? Este primeiro termo aqui eu posso desenvolvê-lo de duas formas diferentes.
A primeira forma é enxergando nele o produto da soma pela diferença, ou seja, tem o x mais 1 vezes x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1 é reconhecido como um dos produtos notáveis que dá x ao quadrado menos 1. Mas eu também posso aplicar sobre este produto, x mais 1 vezes x menos 1, a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, x vezes x, x ao quadrado, menos 1 vezes x, menos x, mais x, menos 1. Então, observe que x ao quadrado menos x mais x menos 1 é o próprio x ao quadrado menos 1. Então, de novo, ali o vermelho atrapalhou um pouco, x mais 1 vezes x menos 1, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, 1 vezes x mais x, 1 vezes menos 1, menos 1. Então, de fato, isso é igual a x ao quadrado menos 1. Então, aqui está x ao quadrado menos 1. Menos, novamente, a distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Isto é igual a x menos 1 ao quadrado. Também já vimos em uma outra aula que isso é o quadrado da diferença de dois números, que é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1 vezes x, 2x, mais o quadrado do segundo, que é igual a 1, menos 3 vezes x, 3x, novamente a distributiva, mais 3. Então, a nossa expressão é x ao quadrado menos 1, menos 2x menos 2, igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, menos 3x mais 3. Então, passando aqui embaixo, eu tenho x ao quadrado menos 1. Troco todo o sinal que está dentro desse parênteses por conta desse sinal menos, que está fora. Então, fica menos 2x mais 2. Aqui o sinal é mais, eu posso destruir o parênteses. Fica x ao quadrado menos 2x mais 1. E agora vou trocar de novo o sinal que está aqui dentro desse parênteses por causa desse menos. Menos 3x menos 3. Ora, primeiro minha preocupação é eliminar esse x ao quadrado. Então eu vou subtrair x ao quadrado em ambos os lados. Então este x ao quadrado e este vão embora. E eu fico com lado esquerdo menos 1, menos 2x mais 2, igual a menos 2x mais 1, menos 3x menos 3. Perfeito? Então, como eu tenho aqui um termo comum, menos 2x e menos 2x, eu posso somar 2x em ambos os lados. As pessoas que já estão acostumadas vão dizer, professor, mas eu posso cancelar direto? Claro que pode, claro que pode. Só que a operação que está por detrás disso é somar em ambos os lados o mesmo valor, porque não altera o resultado, é como somar zero. Se eu somo 2 de um lado e somo 2 do outro, é como se eu estivesse somando zero
naquela equação. E depois lembre que algumas pessoas não têm esta memória acadêmica, essa memória do que já aprenderam há muitos anos. Então, é bom que a gente explique com um pouco mais de vagarosidade. Então, foi embora ali o menos 2x, ficou menos 1 mais 2, igual a 1 menos 3x menos 3. Logo, eu tenho menos 3x, 1 menos 3 menos 2, é igual a menos 1 mais 2, igual a 1. Então eu tenho, passando esse menos 2 para o outro lado, ele vai com o sinal trocado, ou eu posso somar 2 desse lado e somar 2 desse lado. Somando 2 desse lado, menos 2 vai embora, eu tenho menos 3x igual a 3. E agora eu divido este lado por menos 3 e divido este lado por menos 3. Aqui vai dar 1 vezes x, aqui vai dar menos 1, portanto, x é igual a menos 1. Observe que só no final eu consegui aplicar aquela propriedade que aplicamos no início, quando definimos a equação do primeiro grau, certo? Mas, em contrapartida, nós conseguimos revisar algumas questões básicas para a solução desta equação, como a propriedade distributiva da multiplicação de fatores, por exemplo, o somar uma constante positiva ou diminuir essa constante em ambos os lados da equação, e assim sucessivamente. Então, assim, passo a passo, conseguimos resolver esta equação e a solução é x igual a menos 1. Vejamos agora um segundo. Então, o segundo exemplo a que estamos nos propondo aqui é x menos 1 sobre 4 menos 2x menos 1 sobre 3 igual a x sobre 12. Então, os denominadores são todos constantes. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é determinar o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 12 é o próprio 12. Então, eu fico aqui 12, 12. Então, 12 por 4 dá 3. 3 vezes x menos 1. 3 vezes x menos 1. 12 por 3 dá 4, mas aqui fora eu tenho um sinal menos. Então, eu tenho menos 4 vezes 2x menos 1. 12 por 12 é igual a 1 vezes x é igual a x. Como eu tenho agora o mesmo denominador, eu posso multiplicar por 12 ambos os lados e eu destruo este denominador. Ah, professor, mas eu posso já, sem multiplicar por 12 em ambos os lados, já destruir, simplificar esse denominador que é comum a ambos os lados? Claro! Claro que eu posso. Quem já está acostumado pode fazer. Mas a manobra que está por detrás disso é multiplicar ambos os lados por 12, fazendo então a operação inversa a dividir para simplificar este denominador 12. Então agora eu posso resolver a equação. 3 vezes x menos 1 é 3x menos 3. 3x menos 3. E agora menos 4 vezes 2, 8x. 4 vezes menos 1, menos 4, igual a x. Então, 3x menos 3
Agora troco o sinal de tudo que está aqui dentro por conta deste sinal menos. Menos 8x mais 4 é igual a x. Então, 3x menos 8x menos 5x, menos 3 mais 4, mais 1. Tudo isso é igual a x. Agora, somos 5x desse lado e somos 5x do outro. Então, fico com 6x, esse 5x vai embora, então 6x igual a 1 e x, então, igual a 1 sobre 6. Certo? Ah, professor, mas aqui eu poderia pegar esse menos 5 e já passar para o outro lado com o sinal trocado, somando como aqui está? Claro que eu posso, mas volto a insistir. A manobra correta, a manobra que está por detrás disso, eu posso passar direto. Posso pegar esse menos 5 e passar para o outro lado somando. Mas a manobra que está por detrás disso, que dá amparo a esse procedimento, é, como eu tenho menos 5x de um lado e eu quero eliminar isso de um lado e passar para o outro, é somar 5x a ambos os lados, e aí onde tinha menos 5x mais 5x eu elimino, ok? Então, resolvemos o nosso segundo exemplo. Vejamos um terceiro ainda. Então, o nosso terceiro exemplo é um exemplo um pouco mais rebuscado, mas que é bom para que a gente promova uma revisão mais ampla. 5 sobre x ao quadrado menos 9, menos 4 sobre x ao quadrado menos 6x mais 9, igual a 3 sobre 2x ao quadrado menos 18. Então vamos fatorar os denominadores e primeiro entender que o nosso conjunto de solução deve pertencer ao universo que é estabelecido pelo conjunto dos reais menos os números menos 3 e mais 3. Por quê? Porque menos 3 e mais 3 são raízes desses denominadores. Portanto, como eu não posso dividir por zero, já falamos disso várias vezes, então eu tenho que extrair do meu conjunto de solução os números, a possibilidade de ter como solução os números menos 3 e mais 3. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é descobrir qual é o denominador comum desta equação, que é a mesma coisa que procurar o MMC dela. E para isso, eu vou fatorar todos os denominadores. Então aqui está 5 sobre x ao quadrado menos 9 é quadrado do primeiro menos 3 ao quadrado, que dá, portanto, x menos 3, x mais 3. No vídeo em que revisamos os produtos notáveis, vimos isso. Menos 4 sobre x ao quadrado menos 6x mais 9. Ora, x ao quadrado menos 6x mais 9. É um trinômio. Vejamos se esse trinômio é um quadrado perfeito. Como esse sinal aqui que governa o coeficiente de x ele é negativo, então eu devo ter x menos uma constante ao quadrado. Então vamos testar x menos 3 ao quadrado. Por quê? Porque já vimos também neste vídeo que eu sempre testo a metade do coeficiente de x. Se o coeficiente de x aqui é menos 6, então eu vou testar x menos 3 ao quadrado. E vou ver que x menos 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo é 3x vezes 2, 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Portanto, x ao quadrado menos 6x mais 9 é, de fato,
x menos 3 ao quadrado. Então aqui eu tenho x menos 3 ao quadrado. E isso é igual a 3 sobre 2 vezes x ao quadrado menos 9, que eu já vi aqui que é x menos 3, x mais 3. Então, qual é o MMC entre esses três números? Eu vejo que eu preciso do 2, que eu preciso do x menos 3 ao quadrado e que eu preciso do x mais 3. Portanto, o MMC, que é o denominador comum, é a mesma coisa. O denominador comum a esses três é 2 vezes x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3. Então eu vejo aqui que eu preciso do 2 desse termo e desse termo para englobar os três denominadores. Observe que se fosse x menos 3 ao quadrado sozinho, eu não poderia dividir por este termo, porque faltaria x mais 3. Tampouco poderia dividir por este termo, porque faltaria o 2 e o x mais 3. Certo? Então eu preciso englobar todos os denominadores procurando um termo minimamente comum. E o termo minimamente comum, o menor termo comum, né, que é o mínimo múltiplo comum, é 2 vezes x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3. Então agora vou colocar aqui o meu lado esquerdo da minha equação, dividido por 2 vezes x menos 3 ao quadrado, x mais 3, e o outro lado também igualmente, 2 vezes x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3. Então, 2 vezes x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3. Então, 2 vezes x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3 dividido por x menos 3 vezes x mais 3 é igual a 2 vezes x menos 3. Então eu tenho 5 vezes 2 vezes x menos 3 menos 4 vezes 2 vezes x menos 3 vezes x mais 3. 2 vezes x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3 dividido por x menos 3 ao quadrado é igual a 2 vezes x mais 3. Então eu tenho 4 vezes 2 vezes x mais 3. E do outro lado, 2 vezes x menos 3 ao quadrado vezes x mais 3 dividido por 2 vezes x menos 3, x mais 3, dá x menos 3. Então aqui eu tenho 3 vezes x menos 3. Muito bem. Então, como tenho agora o denominador comum, eles podem ser cancelados. Então eu tenho 5 vezes 2, 10. Então aqui eu tenho 10 vezes x menos 3. 4 vezes 2, 8, menos 8 vezes x mais 3, igual a 3x menos 9. Certo? Então, 10 vezes x menos 3, menos 8 vezes x mais 3, distributivo aqui é 3x menos
9. Então eu fico com, passando aqui para baixo, né? Então eu tenho 10x menos 30 menos 8x menos 24 igual a 3x menos 9. Então eu fico com 10x menos 8x dá 2x, menos 30 menos 24 menos 54 é igual a 3x menos 9. Então eu vou passar este 2 para o lado de cá e este menos 9 para o outro lado aqui. Ele vai ficar positivo. Então eu vou ficar com 3x menos 2x, passei o 2x para o lado de cá, é igual a menos 54 mais 9, que é menos 45. Ora, 3x menos 2x é x, e do outro lado já vimos que sobrou menos 45, que é a minha solução. E com isto encerramos a nossa revisão de equação do primeiro grau. Espero que isto tenha servido para resgatar não só conhecimentos da equação do primeiro grau, como também outros que estavam esquecidos na sua memória.